Eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas eu vou explicar para vocês logo de cara o que está acontecendo. A partir de agosto até novembro eu vou ter atividade fora todo domingo. Então eu não vou ter tempo para gravar esses vídeos de Fórmula 1 tão rápido, tão logo. As corridas acabam, não vou poder publicar na segunda-feira, os comentários vão ficar para terça e aí esses vídeos vão ficar um tanto quanto frios e datados. Mas GP da Bélgica, um dos últimos GPs da temporada antes da pausa de verão. Então eu tô aqui para comentar duas corridas. Aquela que aconteceu durante a chuva e aquela que aconteceu depois da chuva com a pista seca. E olhando para trás, vendo em retrospectiva e analisando algumas das melhores corridas na Bélgica que eu me lembro e que depois eu fui buscar no YouTube ou na Wikipédia, eu chego à conclusão que a Bélgica tradicionalmente trouxe ótimas corridas quando choveu. Quando não choveu, era esse vale do nada que a gente viu em boa parte, não só da corrida sprint de ontem, no caso do sábado, como também na prova principal no domingo. Foi só a chuva parar que a gente já sabia o que iria acontecer, já sabia quem era o vencedor, o segundo e o terceiro colocado. As principais posições não se alteraram, e aí tem várias questões técnicas atreladas. Os pneus, que desgastam menos esse ano do que no ano passado, a própria questão aerodinâmica dos carros, esses carros sofrem muito de turbulência quando entram na zona de vácuo, então só mesmo o DRS salva. Espero que isso melhore para 2026, mas o que tem de piloto reclamando e criticando o carro do ano que vem não tá escrito, não são poucos aqueles que já protestam contra as mudanças do ano que vem. E temos o Oscar Piastri vencendo mais uma corrida e, de certo modo, se recuperando, porque o Lando Norris venceu as duas últimas provas, apesar de eu entender que na prova na Grã-Bretanha, o Piastri perdeu para ele mesmo, com a bobagem que ele fez, com a punição que ele recebeu. Não que o Lando Norris não merecesse vencer em casa, mas, na minha modesta opinião, o Piastri tinha a corrida na mão e perdeu essa corrida por conta da punição. Dessa vez o Piastri fez o que tinha que ser feito, venceu na Bélgica, vitória essa conquistada enquanto ainda estava no circuito molhado, porque ele ultrapassa o Norris ao estilo Max Verstappen, a mesma manobra que o Verstappen fez na corrida sprint. O Piastri fez para cima do lado Norris e dessa forma ele conquistou a vitória, porque assumiu a liderança para não perder mais, e nem mesmo a estratégia de pneus que o Norris adotou, que foi colocar o pneu duro para ter uma condição melhor de pneu no final da corrida, se pagou porque, de novo, agora a gente sabe que não só a McLaren é um carro que gasta menos pneus, como também essa gestão de pneus é muito eficiente em diferentes tipos de compostos. A gente esperava que o desgaste da McLaren fosse maior no pneu médio e isso não aconteceu. O Piastri conseguiu, com uma troca de médio para médio, já que por conta da chuva ele poderia fazer a parada e manter o mesmo pneu, porque já tinha utilizado o pneu intermediário na chuva, ele conseguiu se manter na frente e de forma consistente. Perdeu vantagem no final da corrida, é claro, mas aí já era tarde demais, o Norris não tinha como combater a vantagem que o Piastri abriu em pista. Não que Norris tenha feito uma corrida ruim, não é exatamente isso, mas ao longo da prova ele cometeu erros capitais, seja pela necessidade de alcançar o Piastri, seja porque às vezes o Norris dá aquela despirocada e isso custou alguma chance de vitória para ele hoje. E a gente sabe que, tudo bem, um campeonato muito apertado e até mesmo por estar muito apertado, talvez a diferença que o Piastri abriu não seja tão grande, mas olhando por outro lado, o australiano duplicou a vantagem de pontos que tinha para o britânico. Agora são 16 pontos de vantagem na liderança. E aí a gente tem um campeonato aberto e, ao mesmo tempo, o Piastri com um certo aditivo para, quem sabe, se manter nessa liderança até a etapa final. Tem muito campeonato pela frente. A gente ainda tem o GP da Hungria, a gente ainda vai ter as férias, mas eu continuo colocando minhas fichas no Piastri. O Norris melhorou? Sim, não resta a menor dúvida de que ele melhorou.
Não resta a menor dúvida de que talvez a terapia tenha funcionado para ele, de que procurar um psicólogo foi a melhor coisa que ele poderia ter feito nessa pequena pausa de semanas entre a Inglaterra e o Grande Prêmio da Bélgica. Mais do que isso, eu acho que ele procurou algum profissional de saúde mental depois do GP do Canadá, daquele desastre que ele quase compromete a corrida da McLaren como um todo. Mas eu ainda aposto as minhas fichas no Piastri porque tá com cara de estar mais pronto. Esse moleque tem casca, esse moleque tem fibra, esse moleque tem uma alma de um sociopata, porque ele não se abala com nada, ele não se incomoda com nada, ele faz o trabalho dele do jeito que tem que ser. Talvez o Norris tenha que aprender algumas coisas com o australiano, que chega com chances para conquistar o título já em 2025. Charles Leclerc é outro vencedor do GP da Austrália, GP da Bélgica. Olha como eu estava na dúvida de fazer o vídeo. Ele é mais um vencedor do GP da Bélgica, porque mais um pódio para o Leclerc. A Ferrari que, com todos os tropeços, com todos os problemas, com problemas internos, porque há quem diga que a cabeça do Vasseur está a prêmio, problemas de regularidade, problemas de performance. Com tudo isso, a Ferrari ainda é o melhor do resto. A Ferrari está conseguindo prevalecer e ficar na frente de duas das suas principais rivais, que são Mercedes e Red Bull, e consegue fazer isso com um carro que muitos alegam que não tem essa competitividade toda. Bom, Leclerc chegou em terceiro e o Hamilton, que largou de lá de trás, conseguiu escalar o pelotão e terminou em sétimo. Quem sabe o que o Hamilton poderia ter feito se ele estivesse largando numa posição melhor. Eu sei que foi por responsabilidade do próprio Hamilton que ele acabou largando lá atrás. Afinal de contas, foi ele quem errou a volta que foi deletada no treino. Então, a gente vê alguns lampejos de melhora na Ferrari, ou pelo menos ela está fazendo o suficiente para ficar na frente de uma Mercedes que, por exemplo, anda para trás apesar do melhor desempenho do Russell. Não vamos nos esquecer que na primeira metade dessa temporada, o Russell estava lá chegando no pódio com uma certa consistência. Esse jogo virou, o Russell não consegue alcançar o pódio mais e não só a situação do Russell começa a se complicar numa disputa de uma eventual terceira posição do campeonato, porque querendo ou não o Verstappen continua pontuando mais do que ele, daqui a pouco eu chego na dona Red Bull, como também complica por tabela a corrida do Kimi Antonelli, que até fez uma prova boa em Spa-Francorchamps, mas está numa sinuca de bico danada. Metade do mundo civilizado aposta que o Antonelli vai ficar sem carro, porque acreditam mesmo que o Max Verstappen vai para a Mercedes, fazendo dupla com o George Russell, algo que eu não achava que iria acontecer. Por falar no Verstappen, muita gente dizendo, até o comentário ridículo da Bandeirantes, que ele e o Lohan Mekies estavam com 100% de aproveitamento porque o Verstappen venceu a corrida sprint no sábado. E não vou dizer que foi uma escolha catastrófica ele ajustar o carro para a chuva. Como é que ele podia adivinhar que a chuva ia parar no meio da corrida? Ou será que ele não consultou previsão de tempo? Não sabemos, né? Mas, de qualquer forma, Verstappen terminou em quarto, terminou na frente do Russell, continua se agarrando a poucas esperanças para a disputa de título, algo que, na minha opinião, não acontece mais. O Verstappen não vai conquistar o Penta esse ano, porque não tem o melhor carro, e a prova que não tem o melhor carro, apesar de todos os ajustes para a pista de chuva, é que não demonstrou nenhuma competitividade a Red Bull. O Verstappen tira leite de pedra. E o desempenho real da Red Bull é com o já dispensado Yuki Tsunoda. A gente olha para o que é a Red Bull hoje mesmo através do Tsunoda. Isso porque o Tsunoda melhorou. No treino qualificatório ele ficou apenas um segundo atrás do Verstappen. Mas com toda essa zona que virou na equipe dos energéticos, pode esquecer. Verstappen pode buscar outra freguesia e para mim é crível ele ir para a Mercedes. É crível ele apostando num projeto que tende a ser mais sólido e muitos acreditam que a Mercedes vai vir com um motor forte nessa mudança de regra para 2026. Não teria tanta certeza assim, mas vamos aguardar. Afinal de contas, não dá para comparar, em termos de desenvolvimento técnico para motor, não dá para comparar uma Mercedes que faz motor há mais de 100 anos
com uma Red Bull que vai fazer, ou que já fechou a parceria com a Ford, e vai começar a fazer motor agora. Literalmente agora. Porque até então ainda tem a tecnologia da Honda embutida no motor da Red Bull. Honda que foi chutada pelo finado Christian Horner e que agora está numa Aston Martin. Aston Martin que anda para trás e que jogou fora o campeonato de 2025, apostando todas as fichas em 2026. Se alguém me disser que a Aston Martin tem mais algum lampejo de desenvolvimento desse carro, eu vou rir na cara dessa pessoa e depois dizer, não fala comigo porque eu não te conheço. Do mais, parabéns para o Gabriel Bortoleto, que acumulou mais pontos na Fórmula 1 e que ao longo do final de semana foi melhor que o Nico Hülkenberg, não apenas na corrida, não apenas no treino. Tudo bem, obrigado Lewis Hamilton pela graça alcançada por errar na curva 4 lá em Spa e garantir que o Gabriel Bortoleto pudesse participar do Q2 e por tabela do Q3. Mas é fato também que o final de semana do Bortoleto talvez foi o melhor final de semana dele até agora na temporada, onde ele foi dominante, ele foi melhor que o Hülkenberg no qualificatório e ainda teve moral para pedir para a equipe para tirar o Hülkenberg da frente porque ele estava mais rápido. Não rápido o suficiente para ir para cima do Albon, que era o piloto que estava à frente dele com a Williams, mas rápido o suficiente para pelo menos abrir os seus 5, 10 segundos para cima do companheiro de equipe antes do Hülkenberg ir para a troca de pneus, a última que ele fez na corrida. Tá bom, eu estou exagerando, essa diferença não chegou a 10 segundos, mas com certeza foi acima de 5 segundos, o que mostrava que o Bortoleto estava coberto de razão. De novo, a corrida foi uma na chuva, mais movimentada, com mais alternativas de ultrapassagens, com maior intensidade dos pilotos, com maior propensão a disputas de posição em pista, e foi outra corrida quando a chuva parou e a pista secou. Porque aí, trenzinho de DRS, o problema da turbulência em Spa e nessas pistas onde você trabalha com uma aerodinâmica focando nas retas, os carros de trás vão sofrer com a turbulência e dessa forma você tem corridas menos disputadas, menos propensão para ultrapassagem. A gente vê meio que uma procissão acontecendo. Pouca coisa aconteceu, poucas ultrapassagens aconteceram depois que a pista ficou seca e a gente meio que já tinha identificado que o Piastri ia vencer a corrida com relativa facilidade. Relativa porque o movimento da McLaren com o Norris foi até interessante e inteligente, mas talvez o Norris não contasse com a menor degradação dos pneus médios, que era o que estava calçando o Piastri na prova naquele momento, e com isso o piloto australiano venceu o GP da Bélgica. De novo, eu disse que eu não tinha certeza que eu ia gravar esse vídeo, mas depois de muito pensar eu decidi gravar essa missiva eletrônica. Vai dar uma pesquisada nos GPs da Bélgica que você se lembra que foram memoráveis. A maioria deles está associado com a chuva. A grande maioria das provas na Bélgica que entregaram alguma emoção está associada com a questão climática, está associada com a chuva. Não estou dizendo que todas as provas que a gente tem que ter a partir de agora na temporada precisam ter o elemento chuva para que elas sejam emocionantes. Mas no caso de Spa, isso se torna emblemático, é praticamente a regra. E a gente não poderia pedir outra coisa a não ser que molhem a pista de Spa antes da largada acontecer. Mas não molha muito, não chove muito, porque em 2021 está todo mundo traumatizado até hoje. Tem gente esperando a largada daquela corrida até hoje. Corrida essa que poderia ter marcado a vitória, primeira vitória do nosso pobre desesperado George Russell, que não sabe se vai ter emprego ou não no ano que vem. Acredito que vai, porque os rumores mais fortes apontam para isso. Então, essa corrida de 2021 poderia ter marcado a primeira vitória do Russell. E não aconteceu, porque choveu as cântaras. Então, é isso. Eu posso dizer que eu sobrevivi ao GP da Bélgica depois da chuva, porque foi osso duro de assistir. E já estou me preparando psicologicamente para a Hungria, que talvez, só talvez, seja o último vídeo que eu grave, um vídeo mais longo sobre Fórmula 1, por conta das minhas atividades do mundo offline, daquele mundo que
que é o meu refúgio para a internet. Quem diria, 10, 15 anos atrás eu estava indo para a internet para fugir do mundo real. Agora eu estou fugindo da internet com o mundo real. E será assim até novembro. Espero poder recuperar a voz para poder fazer essa atividade. E por hora é isso. Para mais, acesse o eduardomoreira.com.br, porque tem artigos todos os dias sobre os mais diversos temas, inclusive sobre esse GP da Bélgica de 2025. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.